Ô Gabriel, a gente falou bastante dos Indomáveis, mas eu também tenho uma curiosidade de entender do seu outro livro, né? As Palavras Esquecidas, né? As poesias e tudo, que é completamente diferente, né? Imagina dos Indomáveis. Fala um pouco pra gente dessa outra criação. Cara, então, o Palavras, ele surgiu porque eu sempre escrevi poesia, assim, mas era válvula de escape, sabe? Tipo, nunca Uhum, foi, eu sou poeta e não aprendi a amar. Era mais a uhum, questão de que eu usava como válvula de escape. Eu era um cara, assim, meio antissocial, ficava mais no canto da sala. E eu usava muito para... No meio da aula eu escrevia para me distrair ali do que estava acontecendo à minha sim. volta. Foi uma vez no colégio que a minha professora ela propôs que cada aluno falasse uma palavra ou um sentimento, não lembro exatamente. E daí depois transformasse isso num texto. E daí eu transformei numa poesia. E, cara, ela leu para os alunos e lá, faltava meia hora para acabar a aula. Uhum. E ela falou: tem mais alguém para ler? Eu falei: filho meu, se quiser ler. E ela Sim, leu e, cara, galera levantou e aplaudiu. E eu falei: meu, tá que acontecendo, massa. não foi nada Sim. demais, sabe? Uhum. E aconteceu de eu juntar os livros, inclusive a ideia do Palavras Esquecidas é que eu sempre escrevi elas em caderno. Então, Uhum. pegava o caderno universitário, escrevendo, fechava um, começava outro, fechava dois, virava um livro. Só que eu sempre largava ele na gaveta. Por isso que eu Uhum. falava que ele é as palavras esquecidas, porque sempre ficava trancado na minha gaveta. E o Palavras Esquecidas, o volume um, que é o Sentimentos do Jovem Perdido, ele foi o primeiro contato que eu tive com o mercado editorial, o primeiro trauma, inclusive, porque Uhum. a gente não conhece nada e financeiramente eu não recebi nada do livro, mas de experiência, pelo menos, eu aprendi muito, Sim. que o mercado editorial ele é cruel. E eu lancei ele como e-book no começo, e daí eu tinha muita coisa. Eu acho que no computador eu tenho 600 e poucos textos, Nó. sabe? E daí eu falei, pô, cara, eu não queria mais escrever poesia, porque o trauma que eu tive desse lançamento foi tão grande que eu falei, vou largar esse negócio aí e não vale Uhum. a pena. E daí aconteceu de uma vez, 2 anos depois de ter escrito esse e-book, veio, sei lá, uma pessoa que não fazia ideia quem era, comprou aleatoriamente no, Na Amazon? no acho que no Google Play, falou, cara, Uhum. adorei seu livro, tinha coisas ali que realmente me identifico. Eu falei, pô, cara, eu acho que eu não devia parar. Porque poesia não é um negócio que todo mundo gosta. É, bem nichado, Mas, né? e a poesia tem aquele negócio de ser muito pessoal, né? E eu Uhum. falei, pô, e eu acho engraçado, lendo principalmente, que eu tenho muito texto que é sobre, tipo, sei lá, eu assisti um filme, eu vi uma música, eu jogava um jogo, eu precisava escrever sobre aquilo, porque aquilo era tão legal que eu precisava escrever um texto. Eu tenho, tipo, Uhum. 3 poesias sobre Skyrim, cara. Sobre Skyrim, Nó. um videogame. Então, tipo, as Sim. poesias era eu contando como eu me sentia sendo o Dovahkiin, que é o cara que tem alma Uhum. de dragão. E tanto que acho que se o pessoal for lendo, não vai entender nada. Eu Porque não tenho, tem referência, né? eu tenho poesia que é sobre Pokémon, porque eu adorava Pokémon, Sim. sobre uns desenhos que eu assistia. Mas acabou evoluindo depois, e as minhas poesias eram muito sofrimento e tal. E chegou num ponto que eu falei, cara, eu não quero mais escrever sobre os meus sofrimentos, porque tudo bem, as pessoas Uhum. podem se identificar, mas eu quero a partir daqui ajudar. Então, Uhum. o último volume ele tem uma transição, e o último volume ele é dividido em duas partes. Ele é dividido na parte um tem um pouco ali de sofrimento, e daí na parte 2 foi onde eu dividi, porque foi um baque que aconteceu comigo, que foi quando o vocalista do Linkin Park, o Chester, ele se suicidou. E, Uhum. cara, Linkin Park sempre foi meu pilar sentimental. Eu me inspirava e me apoiava em Linkin Park. Uhum. E o dia que o cara se suicidou,
eu falei, talvez depressão não seja brincadeira. Porque Sim. se o cara lá que parecia bem e eu curtia morreu, isso pode acontecer com qualquer um. Tanto que a parte 2 do volume 4 é dedicada a ele. E daí eu fiz meio que poesias tentando levantar a moral do pessoal, sabe? Tem uma, eu não lembro o nome, mas tem uma que eu gosto bastante, que eu escrevi que de 6 em 6 meses eu me suicido para voltar ainda mais forte e ainda mais vivo. Então, eu quis tentar dar que eu vou dizer, ser um pouco otimista, porque eu acho que pessimismo a gente é o tempo todo. E no final das contas, o Palavras, ele é basicamente gratuito agora. O primeiro livro eu não consigo mexer no preço, porque ainda está com a outra editora. Mas os outros custam, tipo, R$2. É tipo um valor... É o mínimo, né, que dá para cobrar, né? A Amazon não deixa eu colocar de graça. Né? Deve ser só R$1,99 para cima. Porque eu decidi que eu não ia mais cobrar pelas minhas poesias, porque eu queria que as pessoas lessem para se sentir bem. Então, eu deixo de graça lá e quem quer ler... Às vezes o cara não precisa nem comprar, ele me chama que eu mando para ele. Manda, né? É mais uma questão de empatia, os livros, na verdade. Né? E hoje eu até no final do volume 4, eu coloco que é o último, porque aconteceu de eu começar a fazer poesias que contavam histórias. Então, tem um momento ali que você vai ver uma transição de uma simples poesia e depois começa a ser uma poesia meio que narrativa. Sim. E daí eu decidi que, cara, eu acho que eu encerro aqui a poesia e a partir daqui eu sou um autor de narrativa. Então, eu acho que eu fechei bem e ficou um bom trabalho ali. Pô, o Palavras, ele é basicamente um trabalho de 10 anos a coletânea. Sim, sim. Pô, cara, que legal. E assim, eu imagino que você continua escrevendo, né? Continua com as poesias, assim, né? Que é algo cara, que depende muito. Eu imagino que vem algo, pelo que eu entendi, algo que é muito naturalmente de sentimento de dentro, algo que vem de algum momento, de algum acontecimento e acontece. Né? Então, é isso que eu tô falando. Tipo, antes eu sentia, eu precisava falar sobre uma coisa, escrever uma poesia. Agora eu já pego isso e eu penso, pô, eu podia fazer uma história disso. Então, eu já não tenho mais aquela necessidade de escrever. Eu não preciso mais usar ela como válvula de escape. Agora eu posso, né? Como se fosse, eu posso modelar essa ideia e transformar numa história. Talvez fique ainda mais complexa e com uma mensagem ainda melhor. Sabe? Muito daquela necessidade de estar cada vez mais falando, criando. A necessidade de botar para fora, né, basicamente. Sim. Que isso é maravilhoso, né? Porque é algo que você se retroalimenta sempre, né? Algo que eu imagino que não vai cessar, né? Algo que não é de momento, né? Algo que é seu, né? Da vida, digamos assim. Cara, que massa. Que massa. E até pegando da nossa pauta aqui e aproveitando, né? Que a gente tem falado mais do daqui para frente, né? E os planos futuros, assim, na escrita, né? Eu acho que esse é algo, não de um livro, não de menção, não de personagem específico, mas né, você está graduando em engenharia, como que você pensa em conciliar, né? As exatas com a escrita? Cara, spoiler, a gente não conseguia. Não dá tempo, cara. Ou é um ou é outro. Tanto que eu acho que o Indomáveis demorou tanto tempo porque por causa da faculdade. Tipo, não dava para fazer os dois ao mesmo tempo. Mas em questão do plano futuro é o que eu falei. Na questão do universo Indomáveis, eu quero começar a criar histórias menores. Eu não vou dizer que eu quero criar uma linha editorial como a Marvel, mas eu quero criar um universo próprio. Eu quero que o brasileiro saiba que existe um universo de super-heróis. Existe, na verdade, para ser sincero. Eu não lembro o nome desse universo de quadrinhos, que, inclusive, eu sei que tem o Lagarto Negro lá, que o criador do Lagarto Negro compartilhou até o livro na página dele. Mas não é conhecido. Se você falar com um monte de gente, assim, sabia que existe vai lembrar, né? super-heróis brasileiros, não sabe que tem. E eu quero tentar deixar mais icônico isso. Eu quero trazer
a pessoa, a criança, eu não vou dizer criança, porque o Indomáveis não é para criança, mas sabe quando você vai para algum lugar e você pensa, pô, será que super-herói tá lá? Quando você é criança, você pensa, será que eu vou ver o Homem-Aranha se eu sair de casa? Eu queria que pudesse ter esse sentimento, sabe? E é algo que eu quero trabalhar na linha editorial. E em questão de outras histórias, cara, tem de tudo, porque vem de cada ideia maluca que eu só anoto no celular e falo, uma hora sai. Inclusive, uma ideia aí que estava meio que em mente, que é sobre uma batata, cara. É uma história de comédia estilo Douglas Adams, que é sobre o Arnold e a batata, que ele é uma batata robótica pistoleira. Então, eu acho que uma das grandes vantagens assim é que eu não tento me prender a um único estilo literário. Eu quero variar bastante. Então, eu já tenho ideias para livros de comédia, eu tenho ideia para livros de terror, que eu penso, porque eu queria escrever alguma coisa de terror, né? Mas o mais perto que eu consegui chegar no Indomável de terror talvez seja a entidade que tem no livro, e talvez um pouco a questão visual, que o Indomáveis ele tende mais visualmente aos filmes da DC, que são mais escuros, do que os da Marvel, né? E tem muito livro que eu engavetei porque eu achei que não prestava na época, e hoje eu olho para trás e falo, não, dá para escrever, se eu refazer, dá para escrever. E, cara, mas eu quero focar em coisa pequena agora, que acho que coisa grande... Eu falo para mim mesmo que eu preciso de umas férias de Indomáveis, que eu ainda não tirei minhas férias, porque foi 5 anos trabalhando no negócio, e daí teve pré-venda do físico, ainda estou trabalhando com físico, mas eu queria conseguir parar de pensar um pouco no livro, sabe? Toda hora eu tô pensando, pô, se eu fizesse isso no negócio, Indomáveis. Aí, logo em seguida, eu já penso, larga um pouco Indomáveis, deixa os caras descansar. E daí eu fico nessa batalha diária para tentar não trabalhar só em Indomáveis, porque o Indomáveis me ensinou um negócio que eu preciso deixar, às vezes, amadurecer a história. Tanto que o Indomáveis ele tinha 3 finais diferentes quando eu fui terminar o livro. E eram finais completamente opostos, assim, o que acontecia. Eu tinha final que eu matava o personagem e pronto. E depois eu falei, cara, eu vou matar o personagem já? Eu vou perder uma oportunidade de trabalhar com ele, eu tenho tanta história para contar com ele ainda, não vou matar. E se eu tivesse matado, eu tinha perdido muita coisa. Então eu acho que férias literárias são importantes. E eu estou tentando tirar um pouco, mas agora tenho faculdade e não deixo. Mas eu acho que o próximo que eu vou engatilhar é esse do Arnold. E tem uma outra história também que eu lembrei que eu estava tentando escrever, que era de pirata. Então, eu gosto disso porque eu tento escrever, no começo, livros para mim. Tipo, o Lucas, ele sempre fala, cara, não relê seu livro, porque você vai achar erro, você vai encafifar com o negócio, você vai ficar com raiva. E, cara, o Indomável chegou em casa, eu li. Cara, eu gostei de ler, porque eu gosto de ler as coisas que eu escrevo, porque é o que eu falei, originalmente eu escrevi para mim. E eu só publiquei ele porque eu dei para fulano ler, o cara falou, pô, isso é legal. Eu dei para outro cara ler, ele falou, pô, isso é muito legal. Eu falei, pô, dá para publicar se todo mundo falar que é legal. E a vantagem desses livros é isso, que tipo, eu estou sempre escrevendo para mim. Então, eu acho que são histórias bacanas. Talvez eu precise lapidar, é claro, mas que as ideias são interessantes de serem trabalhadas. Que massa. E sempre em paralelo, né? Faculdade, carreira. Então, sempre vai ser os dois, né? É um sonho de repente, daqui a uns anos, ficar só com literatura? É um desejo ou não? Sempre vai ser... Cara, eu acho que eu sou muito cético em relação a isso e não tão cedo, sabe? A não ser que você seja o Paulo Coelho, você não vai ler só literatura. Mas não significa que você não deve investir na literatura nacional. Porque, querendo ou não, a gente hoje é a linha de frente de autor nacional. E o autor nacional hoje, ele está para bater de frente
para conseguir melhorar o futuro do próximo autor lá na frente. Então, quem sabe a gente batalhando o que a gente batalha hoje, lá na frente a gente consiga que o cara consiga viver só escrevendo. Sim. Mas eu acho que tem muito chão ainda, cara, porque o negócio que a gente conversa na Fly, eu e o Lucas, a gente está sempre trocando ideia, é que, cara, tem autor que não lê, tem escritor que não lê, isso não faz sentido, sabe? Como é que você é? E daí todo mundo quer ser escritor, mas ninguém quer ler? Isso não faz sentido. Que é muito pelo, né, a áurea que tem de uma pessoa superior. E daí é isso que a gente fala, porque o cara que ele só quer escrever e não quer ler, ele acha que ser escritor é status, não é trabalho. Exato, esse ponto que eu queria falar, faltou a palavra, é status, tipo, eu sou escritor, tenho um livro, sabe, né, mas... não é bem assim, tem muito estudo por trás. A gente tem uma parte do Indomáveis que se passa em Cairo, no Egito. Egito? Egito. Cara, eu fiquei Cara, eu fiquei uns 2 dias no Google Maps estudando Cairo, para eu poder chegar no livro e poder falar de Cairo direito. Eu tenho uma outra parte do livro que não vou lembrar o nome do lugar, mas é num castelo da Inglaterra. Cara, eu estudei aquele castelo de cabo a rabo para saber o que eu estava falando. Eu peguei guia turístico para eu entender. Então, o cara só dizer que ele quer escrever não vai. O cara tá prejudicando todo mundo, na verdade. Porque, cara, não tem como você escrever sem estudar. Tudo bem, você não precisa escrever um romance histórico e pesquisar a vida de São Jorge. Mas vai ter um momento ali que você vai ter que procurar alguma coisa. Tem gente que acha que é muito simples, né? Só começar a escrever e tá pronto, né? O antes de escrever é um processo trabalhoso, né? Não só de estudar sobre aquilo que você pode escrever de referências, mas, criar ficha de personagem, né? Fazer toda a estruturação de capítulos. Querendo ou não, o mais importante que você tem que estudar é se já não existe coisas parecidas com o que você quer fazer. Porque às vezes você tem uma ideia super original lá e já tem um negócio que é parecido. E acaba que, em processo criativo, é até comum. Você acha que é original, mas depois que você vai investigar, você está pegando uma referência muito próxima que você nem lembrava, né? Então, às vezes eu já conversei com alguns designers, eles são muito assim, quando cria algo que acha que é novo, mas você está tão acostumado a estudar e pegar referências que você pode meio que copiar, meio que inconscientemente, aquilo que você acabou de ver, ou que você viu há muitos anos atrás. Então, ainda tem isso, né? Tipo, de ter todo esse cuidado na construção, com o pós, é complicado, assim. Mas, inclusive, eu tô lendo o Trono de Pedra, que é do Leandro Guerrini, e eu comecei a ler, e daí, basicamente, a ideia do livro é que o cara começa a escrever um livro e os bichos começam a aparecer, brotar podre e querer pegar ele. Aí eu cheguei pro Leandro e falei, Leandro, você já jogou Alan Wake, cara? Porque essa ideia é bem parecida com Alan Wake. Tipo, a ideia principal é diferente, mas o conceito do livro é igual. O Alan Wake, não sei se você já jogou Alan Wake, mas... Joguei até de novo, que lançou pro PS4. Então, basicamente a ideia do Alan Wake, o cara é escritor e os bichos começam a perseguir ele. Aí ele falou, cara, eu nunca joguei. Eu falei, dá uma olhada então, mas só por curiosidade pra você ver como é parecido com o teu livro. Cara, eu acho isso muito legal, na verdade, porque se o livro ele é bem trabalhado, não vai parecer plágio, não vai parecer cópia, não vai parecer nada. Você vai falar, que referência legal. Eu li também Os Sucessores, que é do Douglas, lá da Flight também, e, cara, eu terminei de ler, eu fui falar com o Douglas e disse, cara, você já assistiu Altered Carbon? Que bem parecida a ideia de... copiar a mente e tal, daí ele falou, cara, não, todo mundo fala, mas não assisti, acho que eu vou assistir depois. E eu acho isso muito legal, cara. Isso é massa. Principalmente eu, que trabalho com super-heróis, eu cheguei no ponto que eu falei, não tem como, alguma coisa eu vou copiar de alguém. É difícil pensar num superpoder, uma personalidade que nunca foi nem basicamente trabalhado por alguém, né? Inclusive, a única coisa que eu fiz foi entrar na internet e baixar a lista dos superpoderes mais utilizados. Para fugir deles, né? Mas não tem como, porque tenta chutar qual é o superpoder mais utilizado de todos. Voar?
habilidade corporal. Ah, super força, né? É, tipo, habilidade de combate. Ah, sim. Não Entendi. tem como fugir disso. Ah, é porque você está falando em questão de ação, né? Você tem um embate, né? Entre um lado e entre o outro, você vai entrar em habilidades, né? Corporais sobre-humanas, eu imagino. Né? E tem alguns muito clichês, né? Por isso que eu gosto muito de The Boys, provavelmente você já viu, né? Enfim. Cara, eu vou te falar que eu vi, eu não gostei. Não gostou? Eu Eu não achei. gostei, cara. Eu achei, no começo, eu achei muito trash, tipo assim, algo meio zoado, sabe? Não me Mas, prendeu no primeiro capítulo, daí eu não consegui assistir mais. Eu sério, falei, eu não fui com a eu cara. achei uma sátira muito, assim, é uma sátira absurda, né, É, do sim. universo dos super-heróis de uma forma geral. E ele pega muito isso, tipo, quais são os super-heróis mais clichês que tem? Vou fazer sátira em cima deles, né? Então, você tem O The Boys trabalha principalmente com a Liga, né? Depois entra um cara que parece o Capitão América, depois vai entrar. é o personagem principal, não sei, esqueci o nome, é o Capitão Patrick, acho que é Capitão Patrick que chama. É o Capitão Cara, é Pátria. o Superman. É Superman. Claramente, né? Tem a Mulher Maravilha, que é a outra lá. Mas eu acho que é legal isso porque eu acho que escancara aquilo que é muito óbvio, né? Escancara, né? Superpoder, laser pelos olhos, voar, capa, Eu acho que super uma força. sátira legal é o Invencível. Eu acho que Invencível é uma pegada muito mais Sim. violenta. The Boys também é violento, mas eu acho que a ideia do Invencível ali é muito legal. Do Homem-Man ser o cara malvado. Uhum. Eu acho que o Invencível, inclusive, tá para sair a próxima temporada, né? Acho que por agora Tá, já. tá, foi confirmado a segunda temporada. Foi um que assim, eu demorei a assistir, tipo assim, o primeiro episódio, eu falei, eu não tô muito pra ver animação e tal, mas quando eu assisti foi, tipo, maratona. Tipo, direto. E é muito boa também, gostei. É bem violento, né? Acho que é mais É. 18, mas eu achei muito boa. Mas assim, ó, pelo menos uma dica para escrever super-herói, por exemplo, cara, foque no seu estilo de ambiente. Por exemplo, o Indomáveis ele é mais obscuro e Uhum, ele é violento. Eu usei muito dos filmes da DC na parte da, da ambientação, porque eu acho que mas eu acho que nessa parte os filmes da DC começam a ser muito, eles parecem ser mais reais por esse aspecto, sim, sabe? E eu usei muito também as séries da Netflix da Marvel, principalmente Demolidor e Justiceiro. Cara, Demolidor pra são as mim é a melhor melhores. série de Hum. super-herói que já teve. E foi a Eu acho primeira que foi lançada, não foi? foi, Dessa foi. série. Depois veio Justiceiro, acho que foi a segunda. Não, Jessica Justiceiro foi a Jones, última. Justiceiro foi a última. não. Tem. Veio Demolidor, Foi Punho de Ferro, Jéssica. não? Não lembro de Punho de Ferro. Aí teve Luke Cage. Aí Mas daí depois teve os eu acho que Defensores, né? Que cantou já. juntou tudo e. Mas, cara, que é base, usa Demolidor. Demolidor, a primeira temporada e É fantástico. a primeira metade da segunda é muito boa. Sim, Porque o concordo. cara trabalha o aspecto ali do super-herói mesmo, ético, até porque o cara é um advogado. Cara, Sim. muito bom. O Torturador foi um pouco baseado ali no Uhum. Demolidor. E, cara, pô, é uma referência legal. Mas usa essa referência e depois não vai assistir e usar como base Homem de Ferro. Porque a ideia da Marvel é diferente. A não ser que você crie histórias diferentes que depois se conectem. O Indomáveis dá para fazer um pouco isso, mas não fica Uhum. tão legal. Uhum. Tem momentos engraçados? Tem, mas eles não fogem das limitações do universo. Entendi. Isso é uma das principais características, né, quando se falam dessa divisão, né, de DC com Marvel, né? A Marvel leva muito para um lado humorístico, né? É mais claro, né? Não é tão dark, né, quanto o da DC, e é livre, né? No máximo 12, 14 anos ali. Então, são características diferentes, né? Eu acho que, mas para o que a gente falou tanto aqui, de algo mais real, mais urbano, né? Você pega Demolidor, para mim isso é muito claro, é um cara que trabalha todo dia, advogado e é cego, ele tem essa característica, e ele não tem nenhum superpoder.
Ele, assim, ele tem uma maior sensibilidade. Ele tem, tipo, o sonarzinho dele só, mano. Mas é algo que você pensa, será que alguém pode chegar a isso, né? Trabalhando, né? Se aperfeiçoando, que eu acho bem legal. Mas aí você pega, né, o Homem de Ferro, igual você falou, que é alta tecnologia, apesar que também não tem superpoder, mas algo mais distante, né, do que a gente viu no Demolidor, por Inclusive, exemplo. aproveitar um gancho que você citou, Homem de Ferro, eu li uma vez na internet e eu apliquei no livro que o problema dos filmes não, né, mas da Marvel e da DC, é que eles passam a ideia de que, tipo, pra você criar a armadura do Homem de Ferro, é um cara gênio. Quando, na verdade, e eu gosto de falar isso porque eu trabalho num laboratório de pesquisa lá na UFSC. Cara, pesquisa não é um cara só que faz, entendeu? Pesquisa é um monte de gente trabalhando junto. E acho que quem adapta melhor isso audiovisualmente é a série do Flash. Na série do Flash, você tem o pessoal do laboratório que trabalha, ajudando ele a construir o uniforme, ajuda ele tentando entender as fraquezas do vilão. Então, no Indomáveis eu coloquei isso, sabe? Tipo, não tem um cara que é super inteligente. Tem uma equipe ali que trabalha para ajudar ele. Eu acho que tem que ser mais realístico também nesse sentido. Uma outra coisa que a galera, quando termina de ler, fala, é que gosta muito de como eu descrevo as cenas de combate do Indomáveis. Que não é algo tão, nossa, mirabolante, sabe? Isso se deve a 2 motivos. Eu tentei usar na história estilos de luta que eu já observei, eu pratiquei. Então, quando eu era menor, eu fiz taekwondo, mas não é que eu sabia fazer e apliquei no livro. Eu não conseguia dar voador, não conseguia fazer nada no taekwondo, era horrível. Mas eu via o professor, e aquilo ficava na mente. Então, pô, o cara pegava e dava uma voadora a 2 metros de altura. Eu falava, pô, isso é legal. E daí eu tenho essa memória visual das lutas. Eu fiz um pouco de karatê, mas o Torturador, por exemplo, a Névoa Negra também, foi muito Krav Maga. Eu fiz uma aula experimental de Krav Maga e eu acho que o Krav Maga, ele trabalhava legal a ideia. Então, tem até uma cena na parte do Torturador que o cara aponta uma arma para ele e ele ele roda o braço e desloca o joelho, que é um golpe do Krav Maga. E na questão das armas, o Torturador, ele tem um bastão de aço, né? Que é o mais perto que tem disso é tipo do Demolidor, que tem um bastão de aço também. E eu precisava, foi até uma ideia desse beta meu, que ele falou, cara, porque eu não lembro o que eu queria pôr, era alguma coisa estranha, um chaco, sei lá. Ele falou, por que você não põe um bastão de aço? Fica legal, interessante. Eu falei, cara, pode ser, mas eu preciso ver para poder entender como funciona. Por exemplo, o bastão de aço do Torturador eu tenho aqui, ó. Se eu pegar... sim. É o que a polícia usa para contenção também, né? Basicamente. Sim. Mas não que eu já tenha usado, gente. Calma, não se preocupe. Não, foi só para ajudar na construção da história. Né? Não, pô, esse negócio fica na minha estante ali, pegando poeira. Mas eu precisava pegar na mão para poder entender como era a movimentação, entendeu? Quando ele usa arma de fogo, isso ajudou quando eu joguei Airsoft. Então eu tinha mais ou menos noção de como funcionava, e principalmente jogo, né? Porque, querendo ou não, o jogo te dá... Os Call of Duty te dão noção de recuo, de aquecimento da arma, então isso ajudou bastante. Que legal. Interessante. Você ter essa uma vivência bem real, traduzir isso para uma história fica, entre aspas, mais fácil, né? Fica... E traz a realidade, né? Algo que é o objetivo, né? Tipo, às vezes tem cenas que você escreve, você vê que tá estranho. Então tem uma cena do Torturador que ele aposta um racha. E daí eu não conseguia escrever direito aquela cena porque ficava estranho, eu não conseguia ter essa... Não, gente, eu não apostei racha nessa cidade, calma. Mas o que eu peguei foi pegar cenas dos primeiros Velozes e Furiosos. Sei. E botar ela para rodar. E o que eu faço muito quando escrevo, eu preciso escrever usando música.
eu não consigo escrever sem música. Ela tem que ser música cantada, porque ela me dá ambientação. Então, a música metálica, a música vai subindo e entra o refrão, às vezes eu sei que é ali que o personagem vai dar o soco. E daí o que aconteceu? Eu sincronizava, inclusive tem uma playlist do Indomáveis no Spotify, e essa cena do racha, ela é numa música do White Zombie, que acho que é Supercharger Heaven, acho que é alguma coisa assim. E daí eu peguei essa cena do Velozes e Furiosos, mutei o filme e botei a música por cima. Que legal. Aí ia rodando, os carros correndo, e daí eu, beleza, assisti isso mais 5, 6 vezes, sentei na frente do computador, botei a música para rodar. Daí eu conseguia visualizar. Ficava legal. Ah, que legal. Então, cara, interessante isso para criar, hein? Cara, isso ajuda pra caramba. Inclusive, tem um e-book meu que é um e-book só de curiosidade do Indomáveis, que é o Por Trás das Máscaras. E lá eu boto a playlist e eu conto porque eu uso cada música. Então, tem uma música que é do Slipknot lá, que é Uncented, alguma coisa assim. E ela começa com um coro de mulheres cantando, assim, tipo, como se... Eu gosto de falar que eu consigo ver a câmera girando, assim. Eu vejo no livro meus personagens, porque é uma cena muito parecida com a do Ultimato, quando ele vai falar o Vingadores Avante, sabe? Sei. Então, é aquela tensão de guerra. E quando eu escrevi, inclusive o cara que terminou de... O primeiro cara que leu, mas falou, tem uma cena que é referência incrível de Ultimato. Aí eu fico, cara, não é porque eu escrevi a cena antes de ver o Ultimato. E ela é muito parecida com o Ultimato. Que massa. Mas a vantagem de eu ter assistido o Ultimato é que, como ela era muito parecida, eu consegui visualizar melhor. Eu tive noções melhores de como uma guerra daquela escala funciona. Sei. Então, não faz sentido eu descrever na guerra todos os personagens ao mesmo tempo. Porque numa guerra, cada um vai para um lado, cada um vai brigar com uma coisa. Então, na guerra, eu preciso descrever o que está acontecendo com um. Aí depois, em outra parte, eu descrevo o que está acontecendo com o outro. Ninguém está brigando junto ali. E também usei esse sistema da música, sabe? Aí, quando dava o coro da música do Slipknot, e quando entrava a bateria e a guitarra, dava certinho o time que o Capitão América falava avante e os caras começavam a correr. Eu falei, é agora eu entendi como funciona o negócio. Que loucura. E na dinâmica da escrita ficou assim também. Porque daí quando o Corey Taylor falava, dava o grito, eu falava, é aqui que tem que acontecer tal coisa. E fazia e ficava igual. Tem capítulo que eu consigo... Se a gente lê aqui, eu consigo descrever exatamente acompanhando a música, porque eu fiz o capítulo inteiro acompanhado da música. Cara, a música, nessa situação... Que legal. Se complementa bastante, né? Dá aquele up, aquele tempero que você precisava para... Cara, eu sou moldado da geração Gaara versus Rock Lee, Linkin Park e .mp4. Não tem como fugir de batalha e música de rock and roll. Tá ali no início dos anos 2010, né? Por ali. Né? Nossa Senhora. Eu sei como que é. Cara, Gabriel, fiquei muito feliz, viu? A gente tá aí para 1h40 de conversa, o que eu sempre falo. Parece passou 10 minutos. Cara, exatamente. Eu fico assim, às vezes até tô virando aqui de lado, porque eu fico monitorando alguns outros aspectos mais técnicos aqui da live, comentários e tudo. E a percepção que eu sempre tenho é o seguinte, o começo ali, às vezes, demora, fala assim, será? Tem 10 minutos, parece que já falou tudo. Mas vai indo, tanto é que a pauta, geralmente, ela é largada na metade da live, porque já tem tanto assunto que vai acumulando, vai conversando, e eu fiquei feliz demais. A minha expectativa de entender mais, né, do processo de criação dos Indomáveis, dos personagens, me deu mais vontade ainda de ler, porque já entendendo a cabeça do autor, que é a melhor forma da gente, uma das formas, né, da gente chegar no livro. E, cara, com certeza eu vou ler, vou te dar um feedback, gostei bastante, e eu tenho certeza que me ajudou bastante, porque eu penso em criar uma história, criar um universo, né, de super-heróis e tudo. Eu tenho a premissa na cabeça, tem várias anotações, ainda não comecei. Mas, com certeza, foi, além de uma live, uma aula muito grande, assim, para mim, acredito para a galera que está acompanhando aqui também. Tá? Pô, cara, fico feliz. Obrigado. E aí,
por fim, assim, uma pergunta que eu sempre faço, principalmente para quem é escritor, eu quero uma indicação de um livro, mas que naturalmente não sejam os seus. Um livro que te inspirou bastante, um livro para a vida, é aquele que, quando fala isso, te vem na cabeça um livro para você recomendar para as outras pessoas que estão aqui assistindo. Cara, eu vou recomendar um livro que foi o que me fez perceber que a literatura nacional tinha coisa boa, que foi o Batalha do Apocalipse do Edward Spohr. Porque eu até, inclusive, na dedicatória do livro, tá lá, eu dedico para os meus pais e dedico para ele. Porque foi o cara, assim, que quando eu lia, eu não diferenciava entre brasileiro, gringo, e eu peguei numa caixa lá que meu tio deixou na minha avó, e eu peguei aquele livro e achei interessante, mas não sabia quem era Edward Spohr, não sabia quem era Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd bombou a carreira dele. Eu falei, cara, Batalha do Apocalipse, achei interessante. Cara, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, meu, isso aqui é brasileiro, isso aqui é muito massa, isso aqui é muito da hora. E eu fiquei, meu, e daí eu descobri que ele tinha mais livro desse universo e eu precisava ler aquele livro. Então, o Batalha, assim, ele foi um marco ali que me fez abrir os olhos para a literatura nacional. Que legal, que legal. E eu acho meio sacanagem você me fazer falar só um, porque os caras da Flive agora vão ficar bravos comigo. Porque, cara, a Flive também, galera, tem muito livro bom na Flive. Entrem na Flive. Mas se você não falar nenhum da Flive, ninguém vai ficar bravo. Se for tem esse ponto também, né? Não, se você falar um, aí o resto vai ficar bravo. Tipo, tudo que tá aqui basicamente é da Flive. Tem uns que eu não li ainda, mas, cara, eu só li coisa boa na Flive. Não vou mentir pra vocês, não. Não é enchendo o saco porque o chefe tá no cheque. Não, o contato que eu tive também com os livros, com a galera, assim, foi pouco ainda, né? Mas super positivo. Gostei bastante, assim. Gostei bastante. E, Gabriel, então, queria te agradecer por ter participado do nosso 10º episódio, né? Camisa 10 aí do Pode Ler e Escrever. Fiquei, igual eu disse, fiquei bem feliz. Foi, cara, super massa. E é o que eu falo também, quando a conversa é boa, às vezes a gente tem que cortar, entre aspas, senão vai a noite inteira, vai embora, vai sem limite. Mas é bom que dá gancho com o próximo episódio. E é aí que eu ia falar, exatamente. E, bom, a gente tá em dezembro, né? Então, ano que vem, novas ideias, novos projetos e, naturalmente, uma oportunidade de a gente continuar essa conversa que a gente teve aqui. Com certeza. Então, novamente, muito obrigado aí. Obrigado pela oportunidade de estar contando um pouquinho sobre a equipe e sobre o livro. Que massa. Então, boa noite, Gabriel. Boa noite para a galera que nos acompanhou aqui. E é isso. Tamo junto. Boa quinta-feira. Restinho de quinta-feira para todo mundo. Boa sexta, bom fim de semana. E até quinta que vem com mais episódios Pode Ler e Escrever. Tchau, gente. Tchau, gente. Continuem indomáveis. Isso aí.